Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e dizer, Sr. Ministro, que esperamos que hoje este debate na especialidade venha de uma vez por todas esclarecer muitas das dúvidas que são levantadas neste Orçamento de Estado. E vou começar por pedir alguns esclarecimentos, desde logo pela questão das reformas antecipadas. É que, apesar desta ter sido uma matéria já muito debatida, quer nos meios de comunicação social, onde o Sr. Ministro se tentou explicar, quer na última reunião que aqui tivemos, do debate na generalidade, há dúvidas que persistem e que têm de facto de ser esclarecidas. E, portanto, vamos a factos. O Sr. Ministro começou por anunciar um novo regime de reforma antecipada para quem, com 60 anos, tivesse 40 anos de descontos e poderia reformar-se sem a dupla penalização, ou seja, sem o fator de sustentabilidade. Isto veio significar que quem só depois dos 60 anos de idade conseguir prefazer os 40 anos de carreira contributiva deixaria de poder antecipar a reforma, ou seja, deixaria de poder reformar-se por antecipação. O que significa dizer que quem tiver 60 anos de idade, por exemplo, e 43 anos de descontos, não poderia reformar-se antecipadamente. Ou seja, o que o Sr. Ministro veio apresentar foi, e está no Orçamento de Estado, uma limitação do acesso às reformas antecipadas. Tudo ao contrário daquilo que andava a ser anunciado, designadamente pelos seus parceiros de coligação. Como o descontentamento foi muito, desde logo por parte dos seus parceiros de coligação e até do próprio Partido Socialista, o Sr. Ministro veio recuar e dizer que, afinal, o atual regime da reforma antecipada, com penalizações, que se iria manter. Ou seja, quem tiver 60 anos de idade e 43 anos de descontos não pode reformar-se por este regime, mas pode reformar-se com a dupla penalização. Foi isto que o Sr. Ministro veio dizer no debate na generalidade, sendo que continuamos a dizer não é isto que está consagrado no artigo 90 do Orçamento de Estado, da proposta do Orçamento de Estado. E a passada semana foi enviada uma nota explicativa do Orçamento de Estado da Segurança Social, onde diz: quem queira pedir a antecipação da reforma, mas não cumpra os requisitos do novo regime, mantém a possibilidade de acesso ao regime em vigor de 2018. Portanto, o Sr. Ministro veio aqui neste documento escrever aquilo que tinha dito no debate na generalidade. Mas, Sr. Ministro, quando o Sr. Ministro recuou nas intenções iniciais, o Sr. Ministro disse também que iria ser criado um período transitório. E neste documento, que foi aqui apresentado à Assembleia, não consta qualquer menção a este período transitório. Portanto, o que é que nós temos neste momento? Temos que os portugueses sabem que as regras vão mudar, sabem que vão mudar para limitar as condições de acesso às reformas antecipadas, mas não sabem nem como nem quando. E não é correto, não é justo e muito menos é sério criar estas dúvidas e estas incertezas aos trabalhadores. E por isso insisto na pergunta: para quando o regime transitório e como será esse regime transitório? Uma medida que o Sr. Ministro, como referi, anunciou, mas que não consta de documento algum e que nós não conseguimos perceber. E não somos nós apenas grupo parlamentar do PSD, são os futuros destinatários destas normas que não conseguem perceber. E o que nos parece, de facto, é que o Sr. Ministro aqui vem anunciar e explicar as boas medidas, as más que sabemos que vêm, não as explica. E, portanto, isto não nos parece, de facto, sequer sério por parte do Governo. Depois, o Sr. Ministro disse também, e importa questioná-lo novamente sobre esta matéria, que este dito período transitório será depois discutido, não sabemos quando, não é, como referi, em concertação social. E eu tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Ministro porquê que toda esta matéria, relativamente às pensões antecipadas, ao regime transitório, não foi toda ela tratada em concertação social. E o Sr. Ministro lembra-se o que é que me respondeu, a mim e aos deputados que também tinham estas dúvidas. Eu vou lembrar o Sr. Ministro e vou citá-lo. O Sr. Ministro disse: não deixa de ser, por vezes, surpreendente que o debate sobre estas questões relevantes ou tomadas como relevantes são feitas com tanta ignorância sobre o tema em questão. Por exemplo, dizer que o debate sobre as reformas antecipadas não esteve na concertação social. Continua o Sr. Ministro: o debate sobre as reformas antecipadas esteve em várias reuniões da concertação social, com documentos distribuídos a todos os parceiros, que, aliás, deram origem a vários artigos da comunicação social sobre o tema em debate. Mais não digo. Fim de citação. Pois é, Sr. Ministro, esta atitude de arrogância
mostra bem a falta de argumentações e de razão por parte do Sr. Ministro. É que foi precisamente da parte dos parceiros sociais que esta questão se levantou, porque foi desde logo o Presidente da CCP que, numa entrevista, disse que a matéria relativa às reformas antecipadas foi uma matéria que foi discutida em concertação social não tendo passado dos princípios gerais. Sr. Ministro, não tendo passado dos princípios gerais, dizendo até que esta foi uma proposta, que viram com surpresa esta proposta, que apareceu de rompante. Portanto, Sr. Ministro, era bom que o Sr. Ministro, com uma certa humildade, viesse admitir que tem de explicar aos portugueses que não pode continuar a empurrar com a barriga aquilo que os portugueses precisam de saber desde já. Uma outra questão, Sr. Ministro, e que são os próprios trabalhadores, os próprios pensionistas, que nos têm vindo colocar várias dúvidas sobre este regime das pensões, Sr. Ministro. E sabe qual é a dúvida? Eu vou-lhe colocar uma dúvida em concreto, que é a seguinte. Os trabalhadores que se reformaram no passado com a penalização de fator de sustentabilidade, mas que preencham as condições que a lei agora prevê para 2019, vão manter o duplo corte nas pensões ou vão também deixar de ter o corte do fator de sustentabilidade? Sr. Ministro, esta pergunta estou a fazer para o Sr. Ministro responder aos portugueses, aos pensionistas, que ainda não perceberam qual é o futuro deles a partir de 2019. E estas questões, portanto, Sr. Ministro, importa explicar a esses pensionistas que nos colocam estas questões. Uma outra questão ainda sobre as reformas antecipadas. Sr. Ministro, neste artigo 90 nós vemos dois momentos para a aplicação deste novo regime de flexibilização no acesso à reforma. E o que é que nós vemos? Vemos que esta condição para acesso à reforma dos 60 anos de idade e os 40 anos de contribuições, que vai naturalmente abranger mais pessoas, apenas se aplica a partir de outubro de 2019. E esta, Sr. Ministro, é uma dúvida desde logo que nós temos de colocar. Porquê outubro de 2019? É que, Sr. Ministro, se não houver uma razão, uma explicação de este hiato de tempo para a aplicação desta medida, nós somos obrigados a concluir que o Governo está a utilizar um documento estratégico para o país, que é o Orçamento de Estado, para fazer campanha eleitoral. E isso tem de ser, de facto, esclarecido. E no que diz respeito às reformas, mas não só às reformas, ao longo do Orçamento de Estado, nós vamos vendo anunciadas medidas cuja implementação é para a altura da campanha eleitoral, para a altura das eleições. E isto é, por exemplo, o caso do alargamento da prestação social para a inclusão, segundo semestre de 2019. O alargamento do abono de família, conclusão em 2019. E, portanto, Sr. Ministro, importa de facto que o Sr. Ministro esclareça isto para que nós não tenhamos que concluir o que infelizmente já percebemos deste orçamento, que é de facto um orçamento eleitoralista. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, eu vou-lhe pedir uma tolerância e, dando seguimento àquilo que o Sr. Ministro acabou de apresentar aqui, vou falar da economia e do emprego. De facto, temos uma economia a crescer, temos um emprego a crescer, o que nos congratulamos. Sempre o dissemos, mantemos. Mas é o próprio Governo que admite e o próprio orçamento que admite. Há uma desaceleração, quer da economia, quer da criação de emprego. E nós sabemos todos as consequências dessa desaceleração. Desde logo, no caso da criação de emprego, há uma diminuição das contribuições. O que é que nós perguntamos porque não encontramos neste orçamento? Quais são as medidas estratégicas que o Governo tem para fazer face a este abrandamento, para fazer face a esta diminuição da receita e garantir que no futuro os portugueses podem estar sossegados porque isto não os vai prejudicar, nem vai pôr em causa a sustentabilidade da Segurança Social. Muito obrigada. Muito obrigado.